A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, o livro da vida. É isso mesmo. A palavra do Senhor que é fonte para nós de cura e de libertação. A passagem está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 seguintes. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 seguintes. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos, sem cessar, entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé, a que se refere o que está escrito: eu tive fé e por isso falei. Nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Ao decorrer desses últimos anos, eu tenho, junto com o Ministério do Livrai-nos do Mal, e é tão bom poder ter a Aninha aqui do meu lado, que é uma irmã, companheira de missão. Quantas vezes nas missões que a gente vai, a gente busca proclamar isso, né? A nossa força, ela é o Senhor. Não é só uma palavra solta ao vento, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não. É Ele a nossa força, Ele é o Senhor. Só que é preciso entendermos que nós somos este tesouro em vasos de barro. Há um tesouro, você é um tesouro. Posso dizer que nós somos uma pedra preciosa. Imagina um brilhante. Você já viu um brilhante? A gente vê o produto final, né? Quando se apresenta em joias, quando se faz. Mas até chegar aquela joia visível aos olhos do homem, há todo um processo de lapidação. Tem que passar por todo um processo, mas não deixa de ser um tesouro. Somos este tesouro em vasos de barro. Vamos compreender a palavra. Essa passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ela é por si só uma reflexão que dispensa comentários. Paulo, ele vê-se portador de um ministério que, por ser de Deus, se manifesta na pequenez do homem e dispensa os artifícios e as vaidades humanas, atua na pobreza e na simplicidade. Ao decorrer de toda esta semana, nós estamos
celebrando a 30ª semana do tempo comum. Desde o domingo passado, nós já vamos agora para a 31ª, próximo domingo. Quem foi à Santa Missa, é bom lembrar que a missa dominical, ela é preceito. Domingo com missa, semana com graça. E a liturgia do domingo passado trazia aquela linda reflexão das duas orações, uma feita pelo um fariseu e outra feita pelo um cobrador de impostos, o publicano, que um chegou e falou assim: olha, eu faço todas as minhas práticas de piedade, faço tudo, pago isso, pago aquilo, eu não sou como aqueles não, que não faz nada. O outro chegou, olha, eu não teve nem coragem de levantar a cabeça, diz a palavra. Senhor, eu sou miserável, pecador. A oração que sai do coração, que reconhece a nossa limitação e assume o poder daquele que nos fortalece. Paulo, ele traz essa certeza, sendo este portador de um mistério que, por ser de Deus, se manifesta na pequenez do homem. É por isso que os portadores desse ministério da vida nova de Cristo ressuscitado estão continuamente expostos à morte, mas neles se revela a vida. Quando a gente fala assim, se 1000 vezes cair, 1000 vezes eu vou levantar, mas eu não vou desistir, porque é Cristo que vive em mim, é Ele que me fortalece, na minha pequenez, na minha limitação. E a palavra fala, são atribulados, quem não passa por tribulações, confundidos, perseguidos, abatidos, caluniados, difamados, mostram os sinais da morte de Jesus, mas neles reina a vida daquele que, tendo ressuscitado Jesus, tem poder para ressuscitar com Jesus aqueles que acreditam. O que eu mais alegro no meu coração, eu já falei isso milhares de vezes, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nas pregações por onde eu passo, eu, Padre Bruno, não tenho nenhum receio de dizer o que eu vou falar agora. Se eu tenho certeza, é a certeza que eu reconheço a minha pequenez, a minha luta diária, mas o que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na minha história. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quem vê, né? Nossa, Padre Bruno, papai, eita, homem, ô cabra forte danado, esse nordestino é forte demais. Eu não tenho força nenhuma, a minha força vem do alto, é Ele que me fortalece. É o buscar o Senhor diariamente, renovar a esperança, mesmo que as lágrimas venham, atribulados, confundidos, perseguidos, abatidos, mas eu creio no ressuscitado. O sepulcro está vazio. Quando eu falo assim do cansaço, eu tenho receio de dizer, é ser humano, eu não sou super-homem, não tenho capa aqui de super-homem, ser humano, que luta e diz, Senhor, eis-me aqui. O que eu estou falando da minha vida, eu falo para ti, para você que está agora, você que acabou de ligar a televisão, ou você que está acompanhando essa reprise, não sei, para mostrar para você que é possível. Somos este vaso de barro, mas um grande tesouro nas mãos do Senhor, porque somos feitos à imagem e semelhança, somos filhos. Por isso que essa semana, ao decorrer de toda a liturgia, falou-se muito de oração, e a oração que sai do coração, a oração que fala a verdade. Senhor, eu estou aqui, olha, tem coisa melhor. Eu me lembro, a Val fez a oração, essa oração que a Val fez, que está no planner, eu já contei isso milhares de vezes, você deve lembrar, a Ana se lembra, essa frase, essa oração aconteceu como? Eu estava em Campos do Goytacazes, eu estava indo numa pregação, estava eu e o Tiago Tomé, era o encontro na missão, lá do Rio de Janeiro, em Campos, e eu estava me preparando para a pregação, o Tiago estava animando o povo, e eu comecei a ter uma conversa de verdade com o Senhor. Eu olhei para o sacrário e comecei a dizer tudo.
meu cansaço, parará, tarará, mas falei, meu, o nordestino falou. Quando terminei, estou indo para a pregação com a Bíblia na mão, a cruz, aí uma senhora, eu preciso falar com o senhor urgente. Eu disse, amado, eu vou pregar depois, eu falo com você. Ela disse, não, padre, faz 2 anos que eu estou esperando esse momento, eu preciso agora. Aí eu disse, então fale, pelo amor de Deus. Ela, padre, essa oração aqui, eu encontrei ela numa Bíblia, e aí ela me mostra uma oração datilografada. Aí disse, essa oração, quando eu peguei, o Senhor falou assim, entrega essa oração ao Padre Bruno. Eu fiquei feliz, porque na outra semana eu ia para a Canção Nova, coloquei na Bíblia, me organizei para ir para a Canção Nova, encontrei o Senhor no santuário. Quando eu fui abrir na bolsa, o Senhor falou assim, guarde, não é agora, você vai entregar na sua cidade. Ela disse, não, Jesus, eu vim de Campos do Goytacazes para a Canção Nova, eu não sei nem quando eu vou voltar. Ela guardou a Bíblia, aguardou a oração e não me entregou. Passou-se 2 anos, ela escutou, Padre Bruno da Canção Nova pregação. Ela disse, eu não acredito. É agora. Quando é que eu ia imaginar que o padre viria para Campos? E ela falou, padre, essa oração é para o Senhor. Gente, quando ela falou isso, eu disse, amada, muito obrigado, eu vou ler, viu? Eu peguei o papelzinho e fui lendo até o local da pregação. O Tiago não sabia mais o que cantar, já tinha chamado o Espírito Santo, voltou para Nossa Senhora, veio para o Espírito Santo. E eu, quando eu comecei a andar e fui lendo, eu disse, meu Deus do céu, é muita vontade de Deus. A oração fala, não te peço que me tires a cruz, ajude-me a carregá-la. Eu comecei a olhar e disse, meu Deus, foi a resposta da minha verdade, da oração que sai do coração. E a oração, ela fala justamente isso, é muito forte, porque diz, não te peço que me troques a cruz, ajude-me a carregá-la, não te peço que encurtes o caminho, ei, vem comigo caminhando, conversando, não te peço que mudes a água em vinho, dá-me para beber do que for do teu agrado, se me deixa chorar é porque me amas assim, unicamente rindo é difícil alguém ser bom, se consentes que me firam, é para que eu saiba amar, porque só existe amor onde houver perdão, e só os feridos têm o que perdoar. Não te peço que me tires a cruz, ajuda-me a carregá-la. Deus responde na vida, e a oração é, autor desconhecido. Eu disse, agora, comecei a imprimir essa oração, e já tem bastante tempo que a gente reza, mas o que eu estou dizendo, quando a gente traz a nossa verdade, a força de Deus habita em nós, a graça vem em cada um de nós, com uma verdadeira experiência pela fé, pessoal da fé, acontece um grande despojamento de nós mesmos, com uma confiança absoluta em Cristo e uma certeza da fé inabalável. Perante os sinais que causam sofrimento, revelam abandono, produzem um desespero, aniquilação, cristão vive a certeza da vida e a vitória do ressuscitado. Cruz é sinal de vitória, não é isso, Ana? É vitória. Cruz é sinal de vitória. A gente quer a glória de Deus, a gente quer a ressurreição. Se eu perguntasse agora, quem quer, vou perguntar aqui na bancada e eu vou escutar os irmãos. Quem quer a vitória de Deus, levanta a mão e diga eu. Todo mundo, né? Agora pergunta, a vitória de Deus para chegar tem que passar pela Cruz. Aí ninguém, eu não quero cruz não. Mas cruz não se pede. Cruz não se pede. Cruz não se rejeita. Quando ela aparece, você tem que saber segurar. Mas é somente quando a gente tem fé, a certeza que Jesus está vivo e o sepulcro vazio. Temos este tesouro em vasos de barro, somos instrumentos de Deus. Vasos de barro eram comuns em todas as casas do mundo antigo. Era uma coisa muito comum. Eram baratas, peças baratas, e não eram tão duráveis quanto os vasos alternativos, como feitos de metal ou de vidro. Como os cristãos estão referindo este versículo, e a gente está sendo referido a este versículo, como esses vasos de barro. Isso não significa que somos insuficientes ou tampouco sem valor, não. É só para mostrar a simplicidade da nossa imperfeição e aquele
que nos faz, aquele que pode nos fazer, aquele que faz na nossa vida. Falava ontem, trago para hoje, a nossa meta é chegarmos à estatura do homem perfeito. Isso aqui não é para desvalorizar o que somos, mas é para que a gente entenda o que nós somos. A grandeza do seu tesouro está no nítido contraste com a fragilidade dos potes de barro e aquilo que se leva dentro do barro, né? O grande tesouro. O forte contraste mostra isso. A Bíblia usa outras imagens de potes de barro, como a história de Gideão, onde seu exército quebrou potes de barro, tocou trombetas e gritou para assustar os medianitas e derrotar as batalhas contra a grande desvantagem que tinha, né? A gente sabe quantos ali no exército, os 300 lá. Este versículo mostrou para nós como Deus pode pegar algo barato, algo simples e utilizá-lo para uma grande vitória. Deus quer. Palavra, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é verdade. Mas Ele precisa que você tenha coragem de dizer, eis-me aqui. E é bom entendermos que cada um conforme a sua medida. Sempre gosto de trazer isso em oração, porque para mim é fundamental. O que a Patrícia faz, eu não faço. O que eu faço, ela não faz. Mas o que a gente faz, a graça de Deus acontece. A bancada do Sorrindo para a Vida é composta, ao longo da história da Canção Nova, com essa temática de 5 pessoas. Tem aquele que acompanha as redes, o que traz a palavra, o apresentador, o cantor e o músico. O músico, eu falo, o instrumentista. Ontem estava o Peter tocando, então 2 em 1, não tem problema. Mas a composição são 5. Cada um aqui tem a sua missão. Deus utiliza do Sapo do seu dom, Deus utiliza da Valdênia com a sua maneira, Deus utiliza da Ana, cada um com o seu dom, cada um como instrumento nas mãos de Deus. E aí a graça acontece. Não é a nossa faculdade que precisa ter, não é os nossos estudos que precisa ter, não é o nosso intelecto que precisa trabalhar, não, é a graça de Deus que age em nós. Pregação que há muitos anos eu fiz, ficou para a história. Eu quero ser o cano de Deus. Não sei se você se lembra dessa pregação. Cano de Deus imagine um cano PVC ali, que a água vai para casa. Aí você bota aquela tubulação todinha na casa, está construindo a casa, viu, sabe? Aí constrói, coloca os canos, coloca cimento, o cano desaparece. Abre a torneira. Se não tivesse aquele cano, a água chegava na torneira? Não. Eu duvido se alguém na vida já fez assim. Oh, Jesus, obrigado por esse cano que trouxe essa água. Não. A gente agradece a água. Mas o cano é o canal que passa a graça. Deus se utiliza destes canos. Agora eu não sei qual é a sua tubulação. Se você é um canão ou um caninho pequeno, não tem problema. O importante é que a graça passe. Somos cano de Deus, vasos nas mãos do Senhor. O que nós precisamos é compreender a certeza que é Ele que faz. Somos apenas instrumentos. Mas nós temos este tesouro, esses vasos de barro, para mostrar que esse poder que supera tudo vem de Deus e não de nós. O tesouro mencionado neste versículo é a mensagem do Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo. Vasos de barro se refere à fragilidade humana e à nossa condição de seres limitados e imperfeitos, não sem valor. Não é isso. Deus escolheu usar vasos de barro para mostrar que a mensagem do Evangelho não depende da força ou habilidade humana, mas sim do seu poder. Poder que a tudo excede, se refere ao poder de Deus, que é infinitamente maior do que qualquer poder humano. Esse versículo nos ensina que o poder de Deus é a fonte de nossa força.
de toda habilidade e que devemos depender dele em vez de confiar em nossas próprias capacidades. É no Senhor que eu confio e nada temo. Oração diária. Nós estamos aí às vésperas de fechar o ano santo, o ano jubilar da esperança. E como nós precisamos renovar a nossa esperança, e a nossa esperança tem nome, é Jesus. Como eu, Padre Bruno, preciso, como a Valdênia precisa, como toda Canção Nova precisa. Nós precisamos renovar a nossa esperança e proclamar: eu confio no Senhor. A sua graça vai acontecer. É Ele que me dá força para sobreviver e aguentar firme, como dizia o Padre Jonas: aguenta firme, meu filho. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E é bom lembrar que uma das nossas partes é manter o ritmo da nossa vida de oração. A mensagem principal que Paulo traz para nós, estamos meditando a 2 Coríntios capítulo 4, é a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 a 15. A mensagem principal que Paulo quer transmitir com esse versículo é que a mensagem do Evangelho é poderosa não por causa da habilidade humana, mas sim por causa do poder de Deus. A palavra tem poder. Me lembrei da rádio agora, das ondas da rádio, né? Porque tem as antenas, né? E a gente tem uma história com isso na antena. Não tem um quadro antigo, não tem? Lembra? Tem mesmo. Teve um sonho do Padre Jonas, não foi? Na verdade, foi um retiro. Foi um retiro em Cruzeiro. Aí, o banner que fizeram, né, o artista pintou e colocou uma antena simbolizando a Rádio Canção Nova. Nós não tínhamos ainda a TV Canção Nova. Mas, na verdade, o que ele desenhou foi antenas de televisão. E aí, ali, o Monsenhor Jonas, nosso querido fundador, entendeu que era Deus falando conosco de que realmente nós seríamos um grande sistema de comunicação. E nós seríamos essa antena que levaria o sinal, a mensagem. O que é mais importante? É a antena ou a mensagem que é levada? A palavra que é proclamada. Aquele que a gente proclama que é Jesus. Então nós somos apenas os mensageiros, aqueles que comunicam. Mas o que é que a gente comunica? A nossa palavra? A gente brinca que a menina ontem falou a mesma coisa: Padre, qual é a passagem? Aí eu boto aí, Bruno capítulo 1, Sapo 3. Não, é a palavra de Deus, não é a nossa. Eu me incluo aqui e estou lutando para viver. Suor e lágrima. Quando o padre fala que entrei na Canção Nova de cabelo e cabelo preto, não é brincadeira não. Estou careca e de cabelo branco. Sou perfeito? Não sou. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs. Estou lutando. E vou lutar. Seja aqui ou acolá. Eu não vou desanimar. Porque eu sei em quem depositei a minha confiança. O tesouro em vasos de barro mostra o poder divino. Repito, era uma época em que a igreja em Corinto enfrentava muitos desafios. Paulo, o apóstolo, havia escrito uma carta anteriormente, mas ainda havia muitas questões a serem abordadas. Foi então que ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, onde mencionou este versículo que se tornou muito conhecido. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que Paulo quer dizer para mim e para você, para entender melhor, é preciso lembrar diariamente: Deus cria, Jesus salva, o Espírito santifica. Porque este vaso de barro que somos, ele vai sendo lapidado, até chegar a um lindo vaso, onde Deus quer. Ele quer que a gente seja um belíssimo vaso, mas ao seu tempo, na sua hora. O que nós não podemos é desanimar. Paulo está trazendo para mim e para você uma realidade dos tempos presentes. Estamos hoje 31 de outubro de 2025. O que a palavra traz para nós hoje, ela se renova.
Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. A angústia não vai vencer a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu renuncio toda a angústia na tua vida. A palavra diz: postos em apuros, mas não desesperançados. Não vamos perder a esperança, não vamos. Perseguidos, e quanta perseguição para os cristãos, quanta perseguição para os filhos de Deus, quanta perseguição do mal. Sim, nós sabemos que o próprio inimigo veio para matar, roubar e destruir. Há uma perseguição muito grande, mas mesmo em meio às perseguições, não estamos desamparados. A graça de Deus está sobre nós, a mão do Senhor. Então, se você pensa que você está sozinho, desamparado, eu renuncio todo esse sentimento de solidão. Você se sente perseguido, está fugindo e está sozinho. Você não está, Deus está contigo. Proclame: Jesus é o Senhor da tua vida. Abra a tua boca para dizer com Ele que eu vou até o fim. Eu não vou deixar que esse sentimento tome conta de mim. Derrubados, mas não aniquilados. E quantas vezes a gente cai? Você nunca caiu? Então se prepare. A gente cai. O próprio Filho de Deus caiu. E quando ele caiu, e quando a gente faz a meditação da via sacra, ali traz uma profundidade muito grande para dizer para a gente, para nós, que se cair, nós vamos levantar, mas não desistir. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte, por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Eu creio na força dessa palavra, e eu posso dizer de todo o meu coração, eu vim com um sentimento de muita paz no meu coração, muito. Ontem o Sorrindo para a Vida foi uma bênção. Quero dizer que eu recebi muitas mensagens ao decorrer dos meus anos de sacerdócio, por várias vezes. Eu estive aqui nessa bancada, mas ontem eu recebi muita mensagem, ali no meu Instagram, no @Padre Bruno CN, muitas, eu fiquei impactado, não consegui repostar, porque eu saí daqui, fui para a reunião do conselho, foi o dia todo ainda, e infelizmente não consegui mesmo, mas eu fiquei impactado. E o que o Senhor colocava no meu coração? Tem sido um tempo de assimilações, as pessoas estão assimilando aquilo que é o essencial. A gente luta muito pela cura, a gente quer muita libertação, né? Eu toco nesse ministério de libertação, a gente vê muitas, mas qual é a grande graça que Deus quer agir na nossa vida? É de homens e mulheres que mesmo em meio às situações diversas, não desanimem. Eu celebro a missa do clube da evangelização, já há um bom tempo, ficou esse rodízio, né? Começou com o Padre Jonas, aí o Padre Zé Augusto teve uma época, entrou o Padre Edmilson, ficou um monte de tempo, entrou o Padre Roger, hoje sou eu e o Padre Edmilson, e fica esse rodízio, né? Entre nós ali, mas nos meus 18 anos celebrei várias vezes, mas desde a primeira missa eu disse: olha, não fique esperando aqui, eu estou toda hora proclamando cura, porque o que eu pedi na primeira missa que o Senhor me concedesse era que a maior cura que acontecesse era a transformação da nossa fé, de homens e mulheres de têmpera. E olha que acontecem muitas curas, muitas libertações, mas eu tenho sentido que existe um tempo em nosso meio que as pessoas estão assimilando. É um tempo onde as pessoas, peraí, a força da palavra tem sido realmente, e tem transformado os corações, e é o que eu peço nessa manhã de sexta-feira para você, diante da palavra, entendendo as suas limitações, tirando esse peso, né? Ana deve lembrar, estava em missão, aí o Ironi começou a falar, o Ironi Spudari. Ele é uma benção. Ironi é uma figura. Ironi a gente te ama. A Ironi falando, né, numa pregação. Eu faço
diariamente 7 horas de oração por dia. E ele reza mesmo. É mesmo. A gente que caminha com ele sabe. Você anda com ele. O Ironi reza todos os tipos de teso, todos os tipos de novena. E é toda... Tem hora que eu tenho até medo, porque a gente está conversando, ele faz sinal da cruz 10 vezes. Rezar no meio da conversa. Aí eu disse, o que foi, Ironi? Aí, não, eu estou rezando o texto não sei de que lá, o texto da libertação. É isso mesmo. Então, ele reza 7 horas. Aí ele falou, olha, eu rezo 7 horas por dia. Aí chegou uma senhora, padre, eu estou arrasada. Disse, o que foi? Ela disse, padre, eu não vou para o céu, não. Eu disse, por quê? Ela é padre. O Ironi reza 7 horas por dia. Eu disse, problema dele. Se ele reza 7, e se você... 7 horas, reze 7 minutos, mas reze com qualidade. Não deixe de rezar. Porque é a tua rotina da oração, a vida de oração que a Canção Nova nos ensinou, que eu aprendi isso na Canção Nova. Antes de entrar, eu tinha momentos de oração. Eu ia à missa, uma coisa e outra assim. Mas vida, eu entendi o que é quando entrei na Canção Nova. Do acordar ao dormir. Quando eu tenho uma vida de oração, eu entendo o que essa palavra me diz. Eu sou um vaso de barro que guarda um grande tesouro. O Senhor tem muito a fazer na minha e na tua vida. Se eu entendo as minhas limitações, se me coloco como criatura e assumo a força do Criador que em mim habita, a graça, ela transforma e nos dá força. E aí a gente vai à luta, porque essa luta não é nossa, é do Senhor, mas nós já somos vencedores, porque a cruz já nos garante a vitória. Nós sabemos qual é o nosso lado. Nós estamos do lado de Jesus, do lado da vitória, não o derrotado. Ele quer muitas vezes nos puxar. Inclusive o seguinte, viu? Essa historinha de ficar em cima do muro, porque tem esse, já viu, né? Ah, estou em cima do muro. Não, em cima do muro já é do lado de lá. Porque quem é de Jesus já se posicionou. O lado certo. E aqui não estou falando de direita e esquerda, não. Estou falando do lado do Cristo, de Jesus. Ah, eu estou em cima do muro, já está do lado de lá. É tempo de nos posicionar, assumir o que cremos, o que somos e professar a nossa fé. Somos ilimitados, somos este vaso de barro, mas que guardamos um grande tesouro, o tesouro do Senhor em nosso coração, a palavra de Deus que nos renova, a certeza que com Ele somos... Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza, para você mesmo agora, Deus tem muito mais. E se você achava impossível, tenha paciência, meu irmão. Se você achava assim, eu sou incapaz, não tem problema, mas você tenha certeza que Deus te capacita. Se deixe apenas ser moldado. Porque se a gente pegasse outra passagem da Sagrada Escritura, a gente ia pegar a passagem do oleiro. O barrinho ali, que é moldado. Deus quer fazer na tua vida muito mais. O que você precisa é confiar. Eu termino nesses minutinhos que nós temos dizendo para você isso. Deus tem o melhor para você. Não desanime, não deixe que as tribulações, não deixe que as quedas lhe façam desanimar. Deus está ao teu lado e nada vai te faltar. Vamos rezar, meus irmãos. Vamos pedir essa graça, Ana. Vamos cantar, vamos clamar a Deus sobre a nossa vida. Levanta o seu olhar para o Senhor. Tira os olhos dos seus problemas. Volta o seu olhar para Ele. Ele é o seu socorro. Ele é o seu sustento. Jesus, eu levanto o meu olhar. De onde vem o meu socorro? Eu sei, meu socorro é o Senhor. Eu sei, meu socorro é o Senhor. Não me deixa vacilar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará
o dia do Senhor. Levanta os seus olhos para o Senhor, Ele é o seu socorro. Jesus, eu levanto o meu olhar. De onde vem? De onde vem o meu socorro? Não se esqueça, o seu socorro é o Senhor, Ele é o seu sustento. Eu sei, meu socorro é o Senhor. Não me deixa vacilar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Sirili canta la shirili canta la bandara la canta la sirili canta la shirili. E a palavra de Deus diz: trazemos este tesouro em nós que somos vasos de barro. Trazemos, está em nós esse tesouro. E a palavra segue dizendo: para que este poder extraordinário de Deus seja manifestado. Trazemos em nós a graça do Espírito Santo, em meio às nossas fragilidades, em meio aos nossos pecados. Nós nos valemos deste tesouro que o próprio Deus depositou em nós, que é a sua presença, que é o seu amor, que é o sopro de vida. Este imenso tesouro. Então, meu irmão, minha irmã, agora, levante o seu olhar. Levante o seu olhar, levante a sua voz, levante uma prece, mesmo que seja no silêncio do seu coração. Deus está aqui a nos guardar, a nos olhar, e é dele que nos vem o socorro. Amém, eu creio, Jesus. E Ele é o próprio socorro. Senhor, então nós estamos erguendo nossa voz, nosso olhar, levantando nossa fé neste momento, fé na Tua palavra, fé naquilo que o Senhor nos anunciou no dia de hoje através do Padre Bruno. É de Ti que vem o nosso socorro, então nós estamos pedindo nesta manhã, nesta hora em que estamos na Tua presença, socorra-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Vinde em nosso auxílio, vinde agora sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Vinde em nosso auxílio e vinde em nosso socorro, Jesus. Nós somos frágeis, somos vasos de barro. Se a gente cai, a gente quebra mesmo sem a Tua graça. Mas é o Senhor que nos fortalece, que nos robustece. Cura as feridas da alma, cura os traumas, as aflições, as angústias, as inquietações, as impaciências. Muitas pessoas que estão dizendo: eu estou cansada de esperar. Mas eu vou te dizer o que a palavra diz: se demorar, espera, porque é de Deus que vem o teu socorro. Ele não falha. Na hora certa Ele vai agir. Se demorar, espera mais um pouco. Jesus cura muitas pessoas que estavam com angústia no coração. Você que sofre de insônia, aí há muitas noites seguidas você não dorme. Nosso Senhor alcança você agora e Ele cura você nesse momento. Obrigada, Jesus, porque é isso, é conversão, é um desejo de unir-se a Deus. Obrigada porque muitas pessoas estão se determinando a uma vida de oração, porque o que a palavra também está nos dizendo e o que o Padre nos trouxe. Tudo que a gente tem, inteligência, saúde, a perspicácia, a expertise, até mesmo uma sabedoria humana, mas sem Deus, tudo é vazio, é frágil. A nossa fortaleza está no Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos convence desta verdade também.
Eu sinto que nosso Senhor alcança um homem e você está pedindo pelo seu emprego. Oh, Senhor, ajuda. Realidades de desavenças no seu emprego e você disse: vinde em meu auxílio. Jesus está te socorrendo agora, meu irmão. Esse incêndio, porque era realidades pegando fogo aí. Nosso Senhor, Ele extingue todo este fogo. Nosso Senhor extingue as desavenças no seu trabalho. Mas nosso Senhor também faz isso em muitos lares, pessoas que viviam em pé de guerra. E você pedia: oh meu Deus, me socorre. Jesus agora, esse espírito de desavença, de discórdia, de mentira, de fofoca, nosso Senhor põe em retirada nesse momento. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Senhor é o nosso socorro, Ele é o nosso sustento. Como diz a palavra, nós somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos. Amém, Jesus. Amém. Proclama hoje a vitória sobre toda angústia, todo apuro. Não seja um desesperançado. Mesmo na perseguição, mesmo se derrubado e aniquilado, proclama a vitória em Cristo Jesus. Eu proclamo, Senhor, que tu és a minha vitória, meu Jesus. Filho, aguenta firme, minha filha. Em breve chegará o dia do Senhor. Amém. A gente pode cantar mais uma vez, tomando posse. Esta é uma palavra profética do nosso Pai Fundador, que a Ana Lúcia, com tanta sensibilidade e generosidade, transformou em canção, pôs nos nossos lábios esta oração. Então cante tomando posse, é isso mesmo. Sobre as angústias, as aflições, os medos, os desafios, nós somos mais que vencedores. Somos vencedores. Somos vencedores. Amém. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão e a fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. E nós louvamos a Deus. A palavra e a canção diz: quem não adorar não vai aguentar. Então nós te adoramos, Jesus. Nós te rendemos graças porque Tu és um Deus de vitória, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de graça. Te louvamos pelo Teu infinito amor, pelo dom da vida. Te louvamos pelo nosso Pai Fundador. Eu te louvo por cada um dos meus irmãos de comunidade, que, como o Padre Bruno disse, cada um no seu papel, no seu lugar, vai sendo instrumento da graça para o povo de Deus, mas para nós também. Eu te louvo por todos os sócios evangelizadores. Te adoro por esta obra, Jesus. Nós te adoramos, Deus imenso, Deus grande, Deus vitorioso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se tiver alguém do seu lado, olha para ele e fala assim, ó, aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme.